Então, Tá. o que que vai acontecer aqui, ó? Lembrando lá como é que a gente faz, né? Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y é igual a menos x mais 2 para encontrar os pontos de par ordenado xy. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Então, o que que a gente faz aqui, né? A gente pega esses valores aqui da primeira coluna, né? São os valores de Uhum. x, que a gente substitui nessa expressão que está na segunda coluna, e monta aqui o par ordenado, certo? Igual aqui, por Certo. exemplo, ó, a gente já tem os valores de x em cada situação, né? Sim. Na primeira, x é menos 2, y é menos 1, x é menos 1. Na Certo. segunda, na terceira é 0, na quarta é 1. Na quarta é um, na quinta é dois e na sexta é Aí só três. falta a gente achar os valores de y, né? Então a gente só substitui aqui Sim. na expressão, né? Igual É. aqui, na primeira, y vai ser igual a menos x, né? X é menos 2 mais 2. Menos vezes menos 2 vai dar mais 2. Mais 2 é igual a 4. Então y é igual a 4 aqui, ó. Na Certo. segunda, vai ficar y é igual a menos menos 1 mais 2. Aqui fica positivo, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Então y é 3 aqui, né? Na segunda linha. Na terceira, Sim. vai ficar menos 0 mais 2. Menos 0 é 0, mais 2 é 2, né? Então vai ficar 0 Sim. e 2. Na quarta, vai ficar menos 1 mais 2. Aqui vai ficar menos 1, né? Menos 1 mais 2 é 1. Então vai Vai ficar. ficar 1,1. Aqui vai ficar 1,1. Exato. Certo. A, 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 Aqui vai a ficar próxima é menos 2 mais 2, né? é 0, né? O valor de y é Sim. 0. E na próxima aqui vai ficar menos 2, menos 3, Mais mais 2. 2, que é menos 1, né? Sim. Aqui vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Aí a gente marca Certo. esses pontos lá, né? Aí a gente lembra aqui, ó. Esse eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, né? Não, é porque assim, né? Eu não, é que eu tô achando meio estranho, é que a sua tela não tá aqui. Opa, foi mal. Mas você está acompanhando aí no caderno seu, né? Sim. Agora sim. Agora apareceu. Então esse eixo X aqui é chamado de eixo das abscissas, né? Que é Certo. esse eixo horizontal que está deitado. E esse que está em pé, na vertical, eixo Y, é chamado de eixo das ordenadas, né? Aí o que Sim. que acontece? A gente vai marcar esses pontos aqui, né? A primeira coordenada é relacionada ao eixo das abscissas, que é o eixo X, e a segunda coordenada é relacionada ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y, né? Uhum. Então aqui, por exemplo, o primeiro ponto está aqui, menos 2 e 4. Ele vai estar aqui, ó. O primeiro, né? O segundo, Sim. menos 1 para x e 3 para y. Ele vai estar aqui, ó. O próximo Certo. ponto, x é 0. Quando x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo das ordenadas. Então é 0 para x e 2 para y. Vai estar exatamente aqui em cima o ponto, ó. O Uhum. outro ponto é 1 para x e 1 para y. Ele está aqui, né? O próximo ponto, x é 2 e y é 0. Quando y é 0, o ponto vai estar em cima da reta das abscissas, né? Do eixo das abscissas. Então, ó, x é 2 e y é 0. Vai estar aqui o ponto, ó. E o outro, x é igual a 3 e y é igual a menos 1. Esse ponto vai estar aqui. Aí, quando a gente Certo. liga aqui, né? A gente desenha a reta. Igual aqui. Aqui eu não tenho como eu desenhar a reta direitinho, porque eu não tenho uma régua aqui nesse programa, viu? Viu? Aí você vai ver que não vai ficar, ó. Não vai ficar bonitinha também não, tá vendo? Não tem problema. Mas imagine aí que ficou retinho, que ficou bonitinho, né? Certo.
Agora aqui, ó. A reta é ascendente, descendente ou horizontal? Ascendente, Ué, mas eu coloquei que ela era decrescente, não era decrescente, ascendente é o não? mesmo que crescente. São sinônimos, viu? Viu? Descendente é o mesmo que decrescente. São palavras sinônimas, né? Sério. E horizontal é porque ela estaria no mesmo sentido aqui da reta do eixo das abscissas. Ela estaria deitada também, viu? Horizontal. Viu? Então aqui, ó, quando ela está nesse sentido aqui, ela é uma reta decrescente, né? Ficou certinho aí, né? Sim. Mas aí, ó, se você não tiver enviado a foto pro professor, você coloca aí descendente, viu? Mas Viu? decrescente e descendente é a mesma coisa, viu, Anne? Ah, tá. Agora aqui, compara a expressão genérica y é igual a x mais b com a função y é igual a menos x mais 2. Represente no gráfico, representada no gráfico, né? Foi essa que a gente fez. Qual é o valor de A e qual é o valor de B? A é o valor que acompanha Ah, vai ser -1. menos um, certinho. E o B é aquele número que fica Vai sozinho, ser né? o 2. 2. Isso, certinho. O problema foi aqui, ó. Esse, na letra Na C, D? na C, Na C? ó, intercepta. Intercepta é o mesmo que passa sobre, viu? Aí quando fala a reta Viu? intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0, esse ponto aqui, ó, x é igual a 0 e y é igual a 0. É a origem. Aí aqui está perguntando se a reta passa em cima desse ponto. Quando fala intercepta, você pode entender como assim, passa em cima, entendeu? E Ah, aqui, mas o meu. Ah, não. Mas o meu ficou bem torto. aqui não passa em cima, viu? Ó, a reta é essa verde aqui, ó. Ela não passa em cima desse ponto 0, 0. Então aqui, ó, não intercepta, viu? Ah, sim. Onde é que a reta passa, né? O ponto 0, 0 está aqui e a reta está lá em cima. Aí pergunta, qual par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é esse eixo x aqui, ó. A reta passa em cima desse eixo, tá vendo? Em qual ponto que Sim. ela passa em cima desse eixo? A gente tem que escrever O esse ponto. 2.0. É x é igual a 2 e y é igual a 0. Você acertou aí? Sim. Agora pergunta aqui. Qual par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo y. A reta passa em cima desse eixo em um ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto, né? Qual é o valor de x e o valor de y? O valor de x é 0, ó. Sério. E o valor de y é 2. 2. Então, nesse ponto aqui, ó, onde x é 0 e y é 2, a reta corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, viu? Viu? Eu acho que você colocou Eu 0, coloquei 2.0 de novo. mas você viu a diferença, né? Que tem aí, Sim. tá bom? Aqui eu acho que foi na mesma coisa. Você fez as contas direitinho aqui, né? Encontrou. Fala os pares aí que você encontrou, só pra eu ver. É tudo assim, né? Eu encontrei -2.3. Essa aqui você lembra que aqui vai ser vai ser linear, né? Aqui é -1 e 3. Aqui é 0 e 3. Então aqui, o valor de y sempre é 3, né? Sim. X é 2, y é 3. X é 3, y é 3. Esses pontos, né? A gente vai marcar aqui agora. Vai ser -2 e 3. O primeiro ponto está aqui, que é esse aqui, né? Sério. O segundo, -1 e 3, está aqui. O terceiro é 0 e 3. Então ele está aqui em cima do eixo das ordenadas, que é o eixo y, né? Uhum. O próximo, x é 1, y é 3. O outro, x é 2, y é 3.
e o próximo é esse. X é 3 e Y é 3. Aí quando a gente liga esses pontos, Fica horizontal, né? fica horizontal, uma reta horizontal, né? Isso. Sim. Aí respondendo aqui, né? A reta é ascendente, decrescente ou horizontal? É Horizontal. horizontal. Ok, né? Aqui, ó, compare a equação genérica y é igual a a vezes x mais b com a equação y é igual a 3 representada no gráfico. Qual é o valor de a e o valor de b em y igual a 3? Então aqui, ó, O A fica igual a 0 isso, e o e o b, B fica igual a 3. isso, certinho. Por que o a é 0, né? Porque fica, tipo assim, fica 0 vezes x mais b. 0 multiplicado com qualquer número é 0. Então só fica o valorzinho b, né? Fica uma reta desse tipo, ó, y é igual a b. Se no nosso caso nós temos y igual a 3, significa que o quê? Que a é 0 e b é igual a 3, viu? Viu? Aí pergunta, a reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Então, o que está falando? Ó, intercepta, né? Intercepta, você pode entender como passa por cima em qual ponto? A reta é esse desenho verde. Está perguntando se ela passa por esse ponto aqui, 0, 0. Essa retinha verde está passando em cima desse ponto aqui? Não tá. Não, né? Não intercepta. Então, se você tiver escrito outra resposta aí, você conserta, viu? Tá não. Ó, agora aqui. Qual o par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Ó, o eixo das ordenadas é esse eixo y aqui, né? Aqui está Sim. perguntando, qual é o pontinho que está aqui em cima desse eixo y que a reta passa por ele? Quais são as coordenadas desse ponto? É 0,3. X é 0 e y é 3, né? Ela Sim. passa aqui nesse pontinho aqui, né? Que eu pintei de vermelho agora. Então é isso. Então eu acho que foi aqui, né? Que você errou, né? Na letra C. Na letra D eu não lembro. Não foi na C, não. Foi na outra. Na outra. Na outra, nessa questão aqui. Foi na anterior. Essa eu coloquei não. Na outra que eu coloquei Ah, sim. foi esses pontos aqui, né? E aqui você colocou sim, né? Ah, sim. Beleza, não, mas não fica assim com vergonha de ter errado nem nada. A gente aprende errando mesmo, trupicando e caindo, levantando, machucando, viu? Tá bom. Igual eu tinha te falado lá no começo, errar não é vergonha pra ninguém. Igual eu tinha professora que falava, ó, se você tiver com dúvida em alguma coisa, nunca fique com vergonha de perguntar. Besta não é quem pergunta não, besta é quem fica com a dúvida, entendeu? Sim. Essa daqui, as atividades foram todas parecidas, né? Então, me fala só os pontos que você encontrou aqui na 4. Só para eu... Foi menos 1, vírgula menos 1. Isso, A outra, né, foi 0,0. 0.0, certinho. A próxima foi 1,1. Nossa, a minha dicção tá horrível. 1,1, né? 1,1. Sim. Igual aqui, ó. A primeira coordenada você põe ela, é referente ao valor de x, né? Aí você põe uma vírgulazinha para separar o valor de y. Agora é estranho essa questão da dicção, né? Tem dia que a gente vai falar, a gente começa a falar tudo embolado. Tem dia que Nossa, minha é dicção tá horrível. horrível. Então Pois aqui é é. 2, 2 e aqui é 3, 3, né? Ficou certinho aí, né? Sim. Aí vamos marcar aqui. Então primeiro é menos 1 e 1, tá aqui, ó. Né? Sim. Opa, não tá ali, tá lá embaixo. Tá. Não, então, é verdade. Tá aqui, né? Ó, primeiro Sim. ponto. O segundo ponto, 0, 0. O outro é 1, 1. Aqui ficou facinho de marcar, né? Ó. Sim. E aqui, se a gente fosse, tipo assim, se a gente fosse continuasse marcando aqui, ficaria no mesmo sentido, ó. 4, 4, x é 4, y é 4, entendeu? Aí a gente desenha a reta aqui agora, né? Vou desenhar de vermelho.
Ela continuaria ali. Aí a gente responde, né? Letra A, vou responder aqui embaixo. A reta é ascendente, decrescente ou horizontal? Ascendente. Ascendente. Crescente, né? Sim. Aí você lembra lá que eu te ensinei até uma forma mais fácil, né, da gente verificar. A gente pode verificar pelo desenho, né? Mas a gente pode verificar pelo valor de A. Tipo assim, né? Y é igual a A vezes x mais B. Se esse valorzinho A aqui, ó, que acompanha o x, for um número positivo, ou seja, maior que zero, a reta é ascendente. Se esse valorzinho Certo. de A for um número negativo, menor que zero, a reta é descendente. Se o A é positivo, crescente, ascendente, né? Se o A é Sim. negativo, decrescente ou descendente. Então, aqui no nosso caso, ela é ascendente, que é crescente, né? Sim. Isso aqui, ó, quando você tiver no ensino médio, você vai estudar essa matéria novamente no primeiro ano. Talvez no nono ano você revise alguma coisa, né? Uhum. Mas lá a gente não usa essas palavras, não. A gente usa crescente, decrescente, viu? Tá bom. Na letra B, compare a equação genérica y é igual a vezes x mais b com a equação y é igual a x, representada no gráfico. Qual o valor de A e qual o valor de B nessa igualdade, né? Y é igual a x. O A vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a 0. Isso. Aí você lembra que quando tem só o x, né? É o mesmo que ter o 1 multiplicando aqui antes, né? E quando tem o menos x, é o mesmo que ter o menos 1 multiplicando o x. Viu? Viu? Parabéns, Anne. Muito bem. Na letra C, a reta passa, né? Intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Sim. Sim, né? Sim ou intercepta, né? Pode pôr uma das duas coisas. Aham. E na letra D, leia as dicas da Lili. Lili é essa mulher aqui que talvez foi ela que fez esse material, ou eles pegaram uma foto aleatória na internet, colocaram aqui no material e chamaram ela de Lili. Mas não importa, né? Qual o nome especial que recebe esse gráfico? Aí a Lili fala o seguinte: este gráfico é um caso especial de função do primeiro grau, conhecido como função identidade. Por que identidade, né? O que acontece quando você olha no espelho? Você vê você mesmo, você vê a própria identidade sua, né? Igual Certo. aqui, x é menos 1 e y é menos 1 também. Então, o valor de x e de y sempre é igual, né? Por isso que chama função identidade, onde o par ordenado x e y tem sempre os mesmos valores. A reta crescente divide o primeiro e o terceiro quadrante em um eixo de simetria, formando um ângulo de 45 graus. O que é isso aqui? Esse quadrante aqui do plano cartesiano, né? Deixa eu desenhar aqui pequenininho aqui, ó. Aqui tem um plano cartesiano, né? Sim. Aí aqui, ó, divide em 4 partes, né? Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Essa reta, ela tá passando aqui, ó, no primeiro e no terceiro quadrante, certo? Foi isso que ela Certo. falou aqui. E voltando no desenho aqui, ó, em relação ao eixo X e à reta, ela forma um ângulo aqui de 45 graus. Viu? Então, Então ela é identidade. Nome. então o nome especial que ela recebe é o quê? Função Identidade. identidade. Ah, mas botaram a resposta ali, mas são burro. É, ficou bem óbvio, né? Sim. Então é isso, né? A correção, deixa eu ver. É, foram só essas questões mesmo, né? Então, se você não tiver mandado a foto pro professor, ou se você já tiver mandado, você corrige, viu? Tá bom. Ou então, pelo menos, corrige aí no material seu para depois você revisar, né? Se for o caso, tá bom? Tá. Aí agora nós vamos para a matéria da semana 4. Essa matéria da semana 4, então eu vou ler aqui rapidinho para a gente, ó. Chama Sistema de Equações de Primeiro Grau.
Aqui fala as habilidades, os conteúdos relacionados. Então aqui vai ser sistemas de equações de primeiro grau, pares ordenados e plano cartesiano. E aqui a interdisciplinaridade é com a língua portuguesa, que é a questão de você ler e conseguir interpretar o que você está lendo, né? Por isso aqui a matéria é Sim. relacionada com a língua portuguesa. Então aqui, eu não vou usar esse material aqui não, eu vou ir pro outro bicho lado aqui. Então aqui, ó, tá bom para você ler aí? Tá ótimo. Tá ótimo? Então tá bom. Então aqui, ó, um sistema de equações pode conter duas ou mais equações que apresente mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Cada equação de primeiro grau pode ser representada no plano cartesiano por uma reta, que foi isso que a gente estudou na semana 3, né? Tipo lá, você tem Aham. uma equação, aí ali a gente encontra pontos e quando a gente liga esses pontos no plano cartesiano, a gente encontra uma reta que é relacionada àquela equação, né? Sim. A solução do sistema de duas equações do primeiro grau é o ponto xy comum onde as retas concorrentes se encontram. Ó, não preocupa com isso aqui ainda não, de reta, viu? Não preocupa com isso ainda não. Tá. Depois a gente vê isso, tá bom? Mas deixa eu só voltar aqui. Ó, quando a gente estuda a equação do primeiro grau, o que que a gente vê? Por exemplo, né? O que que é uma equação do primeiro grau? Essa daqui é uma, né? 3x mais 1 igual a 2. Essa é uma equação do primeiro grau. Por quê? Uhum. Porque nós temos uma letrinha aqui, que é um valor desconhecido, chamado de incógnita, e o expoente dela, dessa incógnita, é igual a 1. Ele não aparece inicialmente, né? Mas quando ele não aparece, fica subentendido que tem o expoente 1 aqui. Por isso que chama equação de primeiro grau, tá bom? Tá bom. Então aqui, ó, a incógnita, que é o valor desconhecido, incógnita é x, né? Sim. Que é o valor desconhecido. Aí quando a gente resolve uma equação, o que que a gente descobre? O valor dessa incógnita, que é x, que é o valor desconhecido. Mas só que eu vou ter equações com mais de uma incógnita. Pode ter várias incógnitas, pode ter duas, pode ter três, quatro, ou quantas quiser, entendeu? Sim. Igual, por exemplo, eu vou ter uma outra equação aqui que ela também é de primeiro grau, essa daqui, ó. 2x mais y igual a 12. Aqui também é uma equação de primeiro grau. Porém, ela possui duas incógnitas. Quais são elas? Eu vou ter a incógnita x e incógnita y, né? Igual aqui, ó, 2x Sim. mais y igual a 12. O x é um valor desconhecido e o y é um valor desconhecido também. Aí aqui, para a gente encontrar esses valores, a gente encontra um par ordenado, x, y, entendeu? Tipo Sim. assim, você vai encontrar um valor de x e um valor de y, que quando você substitui aqui nessa equação, torna ela verdadeira. Por exemplo aqui, ó, eu posso encontrar um aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, x igual a, deixa eu ver, igual a 3 e y igual a 6. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter 2 vezes x, e o x aqui eu falei que x é igual a 3, né? Sim. Então aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3 mais y. E y eu falei que é igual a quanto? Igual a 6. E eu estou falando que isso é igual a 12. Será que é verdade? Então aqui, ó, 2 vezes 3 é quanto? É, sei. 6. E aqui já tem o 6, né? Então Mas não 6, tem que ser inversamente? pera aí, 6 mais 6 é 12. Então 12 é igual a 12. Então o que que aconteceu aqui, ó? Eu encontrei um valor de x e um valor de y que quando eu substituir aqui
nessa equação, né? Eu torno essa igualdade verdadeira. X Mas igual tem a que ser 3. inverso. Como assim? Não, aqui não precisa ser inverso, não. Ah, não. Aqui, ó, essa equação aqui, a gente não vai resolver dessa mesma forma, não. Nem tem como, entendeu? Uhum. Aqui eu, tipo assim, só de olhar eu chutei esses valores e deu certo, entendeu? Sim. Para a gente resolver esse tipo de equação aqui, ó, por quê? A gente vai ter vários, mas só terminando aqui, então o que eu encontrei? Eu encontrei um par ordenado, onde x é igual a 3 e y é igual a 6, que satisfaz essa equação. O que significa essa palavra satisfaz? É que torna a igualdade verdadeira. Quando você pega o valor de x igual a 3, que eu estou colocando a setinha em cima, e y igual a 6. Só que aqui, ó, vai existir vários outros pares ordenados com valores de x e de y que vão satisfazer essa equação, que vão torná-la verdadeira. Viu? Tá. Aqui, ó, só tem um único valor de x, nesse primeiro exemplo. E aqui eu vou ter vários pares ordenados que satisfazem essa equação. Viu? Viu? Mas qual que é o objetivo aqui dessa explicação? É você entender que tem equações que têm apenas uma incógnita e que tem equações que podem ter duas ou mais incógnitas. Aqui tem duas. Quais são elas? A incógnita X e x e y. Entendeu? Então, tipo assim, equação é porque é que assim, né? É porque eu tenho que lembrar sempre. Equação de primeiro grau é quando se tem só uma letra. Não, é quando o expoente dessa letrinha é 1. Ah, sim. Igual aqui, ó. O expoente de x aqui é 1. Nessa segunda Entendi. equação aqui, ó, o expoente de x é 1 e o de y é 1. Mas você pode entender assim, ó. Se o maior expoente for 1, a equação é de primeiro grau. Mas se eu tivesse algo assim, ó, 2x elevado a 4 mais y elevado a 1, por exemplo, né? Igual a 12. Essa equação aqui é uma equação de quarto grau, porque o maior expoente da incógnita é igual a 4. Mas não preocupa com isso ainda não, viu? Tá bom. É isso aqui, ó, você pode nem... Faz de conta que eu nem falei isso daqui, viu? Certo. Ó, então, o que a gente vai ter aqui, ó? Um sistema de equações do primeiro grau vai ser isso daqui. Aqui nós temos um sistema formado por duas equações, entendeu? Entendi. Igual aqui, ó. A primeira equação, x mais y é igual a 12. E a segunda equação é o quê? X menos 2y é igual a 3. E eu tenho esse sistema aqui. Eu poderia ter sistemas com mais de duas equações. Poderia ter 3, 4, 5, um tanto. E também poderia ter mais de duas incógnitas. Poderia ter 3, 4 ou 5. Mas o objetivo aqui, ó, da matéria do oitavo ano, né? Que isso aqui é uma matéria do oitavo ano mesmo, é estudar esses sistemas aqui com duas equações e duas incógnitas. Então aqui, ó, duas equações, né? Sim. E duas incógnitas. Quais são elas? X e y, né? E aqui x e y. Aí, repare uma coisa aqui, ó. Quando você tem um sistema, ele vai possuir uma solução. E essa solução é um par ordenado. Igual aqui, eu coloquei aqui, ó. Esse sistema possui uma solução. É o par ordenado, onde x é igual a 9, né? Igual eu tinha te explicado naquela aula, né? Essa primeira coordenada aqui, ó, sempre é relacionada com o valor de x, né? Certo. E y é igual a 3. E a gente pode escrever a solução dessa forma de par ordenado, ou é muito falado também, citado nos livros, né? E nas questões, pede o conjunto solução. O que é isso? É você escrever isso aqui, ó. S é igual, entre chaves, você escreve o par ordenado. Mas o que significa essa solução aqui, Anne? Significa o seguinte, se você pegar aqui, ó, x igual a 9 e y igual a 3, e substituir nessas duas equações, esses dois valores aqui vão ser verdadeiros. Igual aqui, ó. Eu vou pegar na primeira aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó?
esse par ordenado significa o quê? Que x é igual a 9 e y é igual a 3. Significa isso, viu? Viu? Aí o que você faz? Onde tem x você coloca 9 e onde tem y você coloca 3. Então eu vou ter aqui, ó, x mais y vai ficar como? Vai ficar 9, que é x, né? Mais y, que é 3. E aqui está falando para a gente, nessa primeira equação, que isso é igual a 12. Será se é verdade? 9 mais 3 é quanto? É 12? 12. Então tem aqui, ó, 12 é igual a 12. Então esse par ordenado satisfez a primeira equação. Será se acontece o mesmo na segunda? Aí a gente tem que testar, viu? Viu? Então eu tenho aqui x é igual a 9, né? Eu tenho aqui, ó, x menos 2 vezes y é igual a 3. Então eu coloco aqui o primeiro x, né? X é 9 menos 2 vezes y. Qual é o valor de y que eu vou colocar aqui? 3, Certo. né? E tá falando que isso é igual a 3. Aí eu Como assim? Ah, tá. É porque você tirou o 9 do outro, né? Eu ia perguntar de onde você tirou o 9. Não, aqui, ó, eu tô falando que x é igual a 9. Certo. Tipo assim, ó, x mais y, esse x e esse y que aparece na primeira equação é o mesmo que aparece na segunda, viu? Uhum. Então o valor que eu pôr para x na primeira e para y na primeira, eu tenho que pôr na segunda também. Aí eu tenho que verificar o quê? Se eu vou ter a igualdade, se essa igualdade vai ser verdadeira. Aí, então na segunda ficou como? Ó? Quando eu substituir os valores de x e de y na equação, ficou 9 menos 2 vezes 3. E está falando que isso é igual a 3. Só que a gente vai verificar se isso é verdade, entendeu? Aqui é Entendi. 9 menos 2 vezes 3 é quanto? É 6. 6. E está falando que isso é igual a 3. Quanto que é 9 menos 6? Peraí, deixa eu fazer a conta. É 3. 3. Então eu tenho aqui que 3 é igual a 3. Então é verdade, né? Então esse par ordenado aqui, ó, onde x é 9 e y é 3, é a solução desse sistema de equações. Por quê? Porque ele satisfaz simultaneamente as duas equações. Viu? Viu? Aí aqui, ó, aqui eu já sabia que esse par ordenado é a solução dessa equação. Mas o problema vai ser exatamente o contrário. Dado um sistema de equações, a gente vai ter que encontrar esse par ordenado aqui, que é a solução Certo. do sistema. Aí no material da semana 4, ensina 2 métodos que a gente usa, né, para descobrir qual é esse par Tem ordenado. um Que é que é adição e tem um que é pra substituir, né? Eu acho que é. substituição. A gente vai fazer os dois aqui, usando esse mesmo sistema que a gente já conhece a solução. Viu? É para você Viu? ver como que a gente acha, né, essas soluções. Igual aqui, deixa eu passar. Então, ó, o primeiro método é o método da substituição. Em que ele consiste? Consiste em seguinte: você vai escolher ou a primeira ou a segunda equação e isolar uma das duas variáveis. Pode ser a variável x e a variável y. Aí, quando você fizer isso, você substitui esse valor que você isolou e substitui na equação. Fazendo fica melhor do que falando, né? Certo. Então aqui, ó, por exemplo, vai ficar mais interessante para mim aqui, ó. Eu vou escolher essa primeira equação aqui, por exemplo. Não, eu vou escolher essa segunda aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reescrever ela aqui, ó. Vai ficar x menos 2y é igual a 3, né? Aí o que eu faço? Eu isolo essa variável x aqui. Como que eu faço isso? Eu pego esse menos 2y e passo ele para o outro lado da igualdade como mais 2y. Aí o que eu encontrei aqui? Eu encontrei que x é igual a 3 mais 2y. Foi isso que eu encontrei. Aí resolve dar 3 vai dar 1. Não, aqui você deixa quietinho, ó. Aí o que você vai fazer com esse valor aqui, ó?
x é igual a 3 mais 2y. Você vai pegar a outra equação lá, ó. Deixa eu puxar aqui para Tá. frente, só para você ver. Aí você reescreve, ó, x mais y é igual a 12, né? Só repare o seguinte, aqui eu tenho x mais y é igual a 12. Só que a gente viu que x é igual a 3 mais 2y. Aí você substitui. Por isso que chama método da substituição, entendeu? Então, no lugar de x, eu vou pôr isso. Ó, vai ficar como 3 mais 2y. Tudo isso aqui é x. Aí eu tenho que colocar mais o quê? Mais o y, que já é da equação anterior, né? E isso é igual a 12. Aí o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui eu tenho 3 mais 2y mais y, não é? Do lado esquerdo da igualdade. Eu posso somar Sim. aqui, ó. 2y mais y. E isso é igual a 3y. Certo. E isso é igual a 12. E aqui, ó, a gente está resolvendo uma equação aqui normal. Esse 3 está positivo, o que eu faço com ele? Mando ele para o outro lado da igualdade, negativo. Então vai ficar 3y é igual a 12 menos 3. Reescrevo aqui, 3y é igual a 12 menos 3 é quanto? Vai dar, peraí. Eu acho que é. Calma aí. 12, 11, 10, 9. Não, pera. É 9? 9, exatamente. E aqui o que eu faço agora? Eu quero encontrar o valor de y. Esse 3 está multiplicando o y, ele vai para o outro lado da igualdade fazendo o quê? Dividindo o 9. E quanto que é 9 dividido por 3? Eu acho que é 3, né? É 3. Aí, ó, repare aqui, eu encontrei o valor de y já. Agora falta fazer o quê? Encontrar o valor de x. Aí eu posso usar essa mesma equação aqui, ó. Eu tenho que x é igual a 3 mais 2 vezes y. Então, x é igual a 3 mais 2 vezes... Esse y aqui eu sei o valor dele agora, não sei. Ele vale Que é quanto? igual a 3. Igual a 3. Então vai ficar x é igual a 3 mais 2 vezes 3 é 6, né? Sim. Aí eu tenho que x é igual a 9. Então eu encontrei os dois valores, ó. Eu encontrei x igual a 9 e y igual a 3. Então qual que é a minha solução? Eu vou escrever aqui, ó. Do sistema. Vai ser O par ordenado 9. em que x é 9 e y é 3. 3. Essa aqui é a minha solução. Aí se pedir, escreva o conjunto solução, o que você faz? Você pega esse par ordenado que você encontrou, né? E faz isso aqui, ó, conjunto solução, esse Szão, e coloca o par ordenado entre as chaves, né? Sim. E o conjunto de solução é esse. Então, se você repare que esse valor que a gente encontrou é exatamente o do exemplo, né? Que eu escolhi, né? É. Esse daqui. Então, a gente encontrou essa solução utilizando o método da substituição. Aqui, ó, olhando é muito difícil de aprender mesmo. Você vai pegar outro exemplo que tem aí, igual tem na questão 1. Tem dois exemplos, né? Dois exemplos não, é dois sistemas para você resolver. Aí você vai resolver utilizando o método da substituição. Viu? Pode ser o da adição, não? Ó, pode ser também, porque eu acho mais fácil o método da adição. Eu prefiro, ele é mais rápido, entendeu? Sim. Como que a gente resolve um sistema usando o método da adição? A gente primeiro tem que verificar uma coisa. Repare aqui, ó, eu tenho x mais y igual a 12 e aqui eu tenho x menos 2y igual a 3. Aí o que eu faço? Eu imagino que tenha algo separando todo mundo aqui, ó. Viu? Viu? Aí eu tenho aqui x e x, y e menos 2y, 12 e 3. Aí o que eu faço? Se eu pegar
essa primeira equação e multiplicar todos esses valores, x, y e 12 por 2, eu vou obter uma nova equação. Eu vou escrever aqui na frente, ó. Eu vou fazer 2 vezes x, 2x. 2 vezes y vai ser 2y, então vai ser mais 2y. É igual a... Aí eu multiplico 12 também. 12 vezes 2, 24. E reescrevo a segunda equação. É x menos 2y é igual a 3. Aí o que eu faço? Essa equação que a gente encontrou, a gente adiciona termo a termo aqui, ó. O que é adicionar termo a termo? Já vou te explicar. Você lembra que eu pedi para imaginar essa retinha aqui, ó, separando x, y e esse valor independente, 12 e 3? Sim. Faz de conta que tem ela aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai fazer uma adição. Eu vou somar 2x com 1x, mais 2y com menos 2y e 24 com 3. E colocar aqui embaixo. Entendeu? Igual aqui, ó. Sim. 2x mais 1x é quanto? 3x. É 3x? 3x. Aqui eu tenho mais 2y mais menos 2y. Eu posso até escrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2y mais menos 2y. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser 2y mais multiplicado por menos é menos. Menos 2y. Então tem uma coisa subtraindo ela mesma. Tipo assim, 2y menos 2y. Isso é zero, entendeu? Então vai ficar 3x mais 0 é igual a... E eu somo aqui também, ó. 24 mais 3 é igual a 27. Aí aqui eu resolvo essa equação agora, ó. 3x mais 0 é igual a 27. 3x mais 0 é 3x, né? Uhum. Aí ficou que 3x é igual a 27. Aí eu vou encontrar o valor de x. Esse 3 que está multiplicando x, ele vem para o outro lado da igualdade dividindo o 27. Então vai ficar 27 dividido por 3. Pensa rápido. 27 dividido por 3 é quanto? Ah, rápido assim, peraí, eu vou ver. Você não funciona muito bem sob pressão, não, né? Não. Pera, eu vou ver na calculadora. Não, não vai usar calculadora, não. Mas é que eu não sei, eu não confio de cabeça. Mas você tem que passar a confiar, ó. Ó, você pensa assim, o que é uma divisão, ó? 4 dividido por 2. O resultado aqui vai ser um número que multiplicado por 2 é igual a 4. Esse número é o 2. Aí eu tenho aqui, ó, 27 dividido por 3. O resultado aqui, ó, vai ser o número que multiplicado por 3 é igual a 27. Sabe que número é esse? Tá. É o 9. É o 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Você tem 27 balas. Vai dividir entre 3 pessoas. Quantas balas cada pessoa vai receber? 9 balas. Então aqui, ó, é 9. Aí eu encontrei que x é igual a 9. Deixa eu apagar isso daqui. Aí beleza. Aí o que você faz? Você escolhe aqui, ó, ou a primeira ou a segunda equação para você pegar esse valor que você encontrou aqui, ó, x é igual a 9 e substituir na equação. Aí você escolhe aquela que você acha mais fácil. Qual que você acha mais fácil aqui, ó? X mais y é igual a 12 ou x menos 2y é igual a 3? Eu acho que pode falar. Primeira. A primeira é mais fácil, eu ia falar isso. A primeira é muito mais fácil. Aí você reescreve ela aqui, ó. X mais y é igual a 12, né? Uhum. Esse x a gente encontrou o valor dele. É 9. Então vai ficar 9 mais y é igual a 12. Esse 9 está positivo. O que vai acontecer com ele? Ele vem para o outro lado da igualdade, negativo. E 12 menos 9 é o quê? É 3. Então y é igual a 3. Aí eu encontrei novamente aquela mesma solução, né? Que é qual? X é 9 e y é 3, que foi esse par ordenado aqui, né? E se for para escrever o conjunto de solução,
é só colocar o par ordenado entre as chaves, viu? Aí deixa eu dar uma Viu? olhadinha na atividade lá agora. Então é isso, ó. Você pode voltar, rever o vídeo. Tem vídeos bons no YouTube também, né? Ensinando os métodos, viu? Talvez esse exemplo que eu peguei aqui para o método da adição não foi o melhor. Porque aqui a gente tinha que fazer um artifício, né? Para, na hora que a gente adicionasse aqui, já eliminasse uma incógnita aqui, para a gente achar o valor de x, por exemplo, né? Mas tem hora que Sim. já é bem de cara mesmo, né? Tipo assim, deixa eu ver os exemplos lá, só para... Então aqui, ó. Aqui só tem um texto falando, né? Qual que é o tema, sistemas de equações do primeiro grau. Aqui tem uma coisa que é para saber mais, mas isso aqui que está escrito aqui, ó, nesse para saber mais, você pode ler. Mas esse assunto aqui mesmo, você vai estudar lá no segundo ano do ensino médio, viu? Não Nossa, preocupe. esse povo fica colocando coisa no pet que eu vou aprender lá pra frente. Tipo assim, ele tá querendo, tipo assim, que você pesquise um pouquinho e vê, né? Mas talvez você não, vai que o aluno não tá conseguindo nem entender o que é de fato da matéria dele agora, né? Mas você pode fazer Pois isso é. e dar uma pesquisada, viu? Mas eu acho que depois eu vou até comentar sobre isso com você. Eu vou comentar no final da aula, tá bom? Aí aqui, Tá. ó, na questão número um, foi até o exemplo que eu dei, né? Usa esse exemplo que eu dei. Ele usa o método da substituição. Tem os passos aqui, ó. Vale a pena ler, viu? Que eu fiz Viu? exatamente o que os passos estão falando. E agora fala. Agora é com você. Se vire, né? Deixa eu colocar um se vire aqui. Tipo assim, ele te explicou aquilo lá. Agora você vai resolver esses dois sistemas aqui. Utilizando Tá. o método da substituição. Viu? Aí, se você quiser, eu resolvo um desses dois aqui, né? E você tenta resolver o outro, viu? Uhum. Aí na questão número 2, usa um outro exemplo, explicando o método da adição. Certo. Aqui ele explicou de um jeito diferente do que eu fiz. Tipo assim, ah não, aqui foi o mesmo jeito, só que aqui está mais fácil ainda. Eu vou até resolver esse sistema aqui para você lá. Não, eu vou resolver o exemplo, né? Então ele explica como resolver, depois ele pede para você resolver esses dois sistemas, letra A e letra B, tá bom? Tá bom. Aí aqui, questão número 3. É para você resolver cada um desses sistemas aqui. Aí você pode resolver utilizando o método que você achar mais fácil, entendeu? Para a Entendi. ocasião. Na questão número 4, você tem que prestar atenção aqui, ó. Você vai ter que resolver esse sistema, né? Pera aí. Você tem que resolver esse sistema aqui. Aí depois que você resolver esse sistema, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar um par ordenado da forma xy, né? Então você vai encontrar um valor de x e um valor de y. Aí o que que você vai fazer? Em cada caso aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, você vai substituir esses valores nessas equações, entendeu? Entendi. Tipo assim, se você achar x igual a 1 e y igual a 1, então você vai vir aqui, por exemplo, na primeira, né? Na primeira é x ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, mais y, que é 1. Isso aqui vai ser 1 ao quadrado é 1, e 1 mais 1 é 2. Tipo assim, um exemplo, né? Eu posso Uhum. até resolver ela, que eu acho interessante. Aqui eu resolvi aqui, ó, que eu tava explicando para os meninos da escola. Certo. E aqui, ó, 5, 6 e 7 são problemas. Tipo assim, é um sistema escrito de forma... É um sistema que, em vez de você ter o sistema lá escrito na forma matemática, né? Ele está escrito na forma de texto, entendeu? Aí Uhum. você tem que ler o problema, interpretar ele, né? E escrever na forma de sistema e resolver ele. A gente pode fazer aqui, né? Um desses daqui, depois, viu? Então, primeiro, a gente tem um tempinho aí. Ó, questão número 1.
Aqui é para resolver pelo método da substituição, né? Eu vou resolver aqui a letra B, viu? Viu? Deixa eu vir aqui. Então você põe aí, ó, que aqui é referente à questão número 1, viu? Do PET. Tá bom. E aqui eu vou usar o método da substituição. Então, a primeira coisa que eu faço? Eu escolho uma das duas equações aqui e isolo uma incógnita. Eu vou escolher essa primeira equação aqui, ó. Ela é x mais y é igual a 4. Aí tanto faz, pode ser x ou pode ser y, viu? Eu vou Viu? isolar aqui o valor de y, que vai me facilitar. Por quê? Porque na segunda equação eu vou ter que substituir na segunda, obrigatoriamente, viu? Se eu escolher a primeira para isolar um dos valores, obrigatoriamente eu tenho que substituí-lo na outra equação, viu? Eu não vou isolar x por Certo. quê? Porque eu tenho, na segunda equação eu tenho uma multiplicação aqui, ó, 3 vezes x. E talvez isso dificulte um pouco, viu? E aqui eu tenho o y sozinho. Tá. Aí o que eu faço? Se eu quero isolar o y, eu tenho que pegar esse valor de x e transpor ele para o outro lado da igualdade. Ele está positivo, ele vem negativo. Então vai ficar y é igual a Mas 4. dá pra fazer x menos, não, x igual a 4 menos y? Dá para fazer. Mas não vai ser interessante aqui nessa situação nossa. Dá para resolver dessa forma também, entendeu? Aí eu vou comentar por que não vai ser legal. Aí eu encontrei esse valor para y, né? Eu escolhi a equação de cima, a primeira. Então eu tenho que pegar esse valor e substituir na segunda equação, obrigatoriamente, entendeu? Eu não posso chegar aqui e substituir na primeira de novo. Porque vai dar errado, viu? Então eu vou Certo. substituir nessa segunda equação. Qual que é ela? É 3x mais y igual a 28. Aí vai ficar 3x mais... No lugar de y, eu coloco esse valor que a gente encontrou para y, que é qual? É 4 menos x, né? Sim. E isso é igual a 28. Aí o que eu faço? Eu deixo de um lado só o x, então vai ficar 3x menos x é igual a 28. Esse mais 4, eu coloco ele no outro lado da igualdade. Ele está positivo, ele vem negativo. Viu? Certo. Eu estou resolvendo a equação, né? Aí eu tenho aqui, ó, 3x menos x é igual a 2 vezes x. 28 menos 4 é 24. Esse 2 está multiplicando o x, vai dividindo 24. Então ficou x é igual a 24 dividido por 2. E 24 dividido por 2 é o quê? É 12. 12. Aí eu encontrei que x é igual a 12. Aí eu preciso encontrar o valor de y, né? Aí eu posso pegar esse valor que eu isolei na primeira equação, entendeu? Y é igual a 4 menos x. Aí eu reescrevo, ó, y é igual a 4 menos x. Então, o meu professor, né, a que ele fez, tipo, é que ele tava corrigindo hoje, né, mas como eu não tinha entendido, eu ainda não tinha feito. Sim. Aí ele fez assim, aí ele fez 3, né, vezes o parênteses 4y, 3 igual a parênteses 4... Pera, buguei. Eu sei o que ele fez, eu vou Parênteses. fazer agora. Eu vou fazer Então. agora. Mas você vai ver que desse jeito que eu fiz aqui, ó, a escolha ficou melhor. Então aqui, ó, x é 12, né? Então ficou 4 menos 12. E aqui é que vocês bugam, né? Eu tenho 4 reais e gastei 12. Eu vou ficar devendo ou vou ficar com dinheiro a mais? Vai ficar devendo. Então é menos, sinal é de menos. Aí você faz 4 menos 12 vai ser menos 8, viu? Então y é igual a menos 8. Então qual que é a solução aqui do sistema? É o par ordenado, onde x é 12 e y é menos 8. Aí aqui o significado é qual? Você pega esses valores, x igual a 12 e y igual a menos 8, e substitui lá, né, no sistema, você vai ter que a primeira equação é verdadeira e a segunda é verdadeira, viu? Ó, aí... Então, a minha deu, a que ele fez deu o mesmo, como que fala? O mesmo resultado.
Foi, né? Só o que que ele fez? Ele escolheu a primeira para substituir, né? Uhum. Mas só que ele fez com x, né? Então ele encontrou o quê? Que x é igual a 4 menos y, né? Foi isso que ele fez? Foi. Aí, esse valor, ele obrigatoriamente tem que substituir nessa segunda equação. 3x mais y é igual a 28. Uhum. Então, esse valor é o valor de x. Então, onde tem x, eu tenho que substituir por 4 menos y. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos y. Entendeu? Sim. Mais y é igual a 28. Aí você faz aqui, ó. 3 vezes 4, que é 12. E 3 vezes menos y, que é menos 3y. Mais y é igual a É. 28. É a mesma coisa, entendeu? Só que aqui deu mais conta, tá vendo que tá dando mais conta? Tô. Aí aqui, ó, fica menos 3y mais y é igual a 28. Esse mais 12 veio pro outro lado da igualdade, menos 12. Aí eu tenho aqui, ó, menos 3y mais y é menos 2y. 28 menos 12 vai dar Vai dar 16. 16, né? Aí esse menos 2 que está multiplicando o y vai para o outro lado dividindo o 16. Aí aqui a regrinha de sinal é a mesma, ó. Eu tenho um número positivo dividindo por um número negativo. O resultado é negativo. 16 dividido por 2 é 8. Então y é igual a menos 8. Achei o valor de y, né? Esse valor eu substituo aqui, ó. X é igual a 4 menos y, né? X é igual a 4 menos, o menos já está ali, ó, na operação. Aí você coloca o outro entre parênteses. Y é menos 8, entendeu? Uhum. Aqui vai ter regrinha de sinal, ó. 4 menos multiplicado por menos é mais. Vai ficar 4 mais 8. E 4 mais 8 é 12. Encontrei a mesma solução. Então x é 12 e y é menos 8, entendeu? Entendi. Aí você tenta resolver a outra lá. Deixa Tá eu bom. ver. Aí eu vou fazer agora com o método da adição. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Eu vou escolher a A aqui, viu? Uhum. Então aqui já é da questão número 2, viu? Questão número 2, né? Então aqui, ó, vou reescrever aqui. Eu tenho aqui, ó, no sistema, né? X mais y é igual a menos 2. E 2x menos y é igual a 26. Aí você repara uma coisa. Eu vou somar essas duas equações termo a termo. E isso vai ser muito interessante para a gente, que eu já vou anular uma dessas duas incógnitas aqui. Ó, repare que na primeira equação eu tenho x mais y é igual a menos 2. Na segunda eu tenho 2x menos y. Repare que está com o sinal trocado aqui, ó. Na primeira eu tenho mais y e na segunda eu tenho menos y. Quando eu somo o mesmo número, onde um é positivo e o outro negativo, esse resultado é zero. Então, quando você tiver essa situação, né, seja para x ou para y, você usa o método da adição, viu? Que fica mais fácil. Então, tipo aqui, ó, primeiro você imagina que tem uma linha separando aqui cada parte aqui das equações, né? Aí você soma termo a termo. Primeiro você vai somar aqui, né? 1x mais 2x é 3 vezes x. Agora você vai somar aqui, ó. Mais y menos y é zero. Então vai ficar mais zero, né? Eu tenho isso aqui, ó. Y mais menos y. Esse aqui é o mesmo que y menos y. Qualquer valor subtraído dele mesmo é zero, viu? E isso é igual a... Aqui eu vou ter menos 2 mais 26. Ó, menos 2 mais 26. Quando o maior número é positivo, é o mesmo que ser 26 menos 2.
isso aqui é 24. Então, 3x mais 0 é igual a 24. 3x mais 0 é 3x. Então, ficou 3x é igual a 24. Esse 3 que está multiplicando o x passa dividindo o 24. Agora, pressão psicológica. 24 dividido por 3. É, 9? Não. Peraí. 24 dividido por 3. Deixa eu pensar. Acho que é 8. É 8, porque 8 vezes 3 é 24. Ó. Eu vou passar a tabuada para você estudar, viu? É porque eu posso ler toda a tabuada. Eu nunca consigo decorar. Mas quando você estuda sozinha, quando você pensa, você consegue resolver com mais facilidade? Não. Nossa, eu sou. Não, mais ou menos. Ah, A tabuada que você tá falando? quando você está estudando matemática, tipo assim, se você tivesse que resolver sozinha aí, ó, 24 dividido por 3. Você está sozinha. Você acha que você responderia com mais facilidade? Hã? Aí eu teria que contar nos dedos. Ah, sim. Ó, pois é, ó. Você vai fazer o seguinte, quando você estiver estudando, evita usar calculadora, viu? Tá. Tenta sempre fazer sozinha, pega uma folha, um rascunhozinho, né? E tenta resolver, tá bom? Porque a calculadora deixa a gente mais burro. Tipo assim, no sentido de que, ó, antigamente o que acontecia? Não tinha celular. As pessoas lembravam praticamente o número de telefone de todo mundo. Tipo assim, você ia saber o número de telefone de sua avó, seus irmãos, por exemplo, né, suas tias, de cor. Hoje, com o celular, esse número está salvo ali de forma rápida, né? Aí você pergunta qual é o número de telefone de sua mãe. Você não vai saber esse número de telefone de cor. Raramente a pessoa sabe, entendeu? E isso acontece o mesmo com a calculadora. A gente começa a resolver, tipo assim, 24 dividido por 3. Isso aqui é fácil. Aí você vai e resolve isso na calculadora, você deixa de usar seu cérebro, entendeu? Entendi. Mas a calculadora é muito útil, viu? Ela é um instrumento muito útil, né? No comércio, a pessoa tem que usar mesmo, né? Na matemática mesmo, tem algumas situações que tem a calculadora científica que não tem como resolver um problema sem usar a calculadora. Mas para essas coisinhas assim, sempre tente fazer de cabeça, né? Com lápis lá, um papelzinho, viu? Enfim, eu vou parar de filosofar aqui, que eu sei que vocês não gostam disso. Então, eu achei aqui x é igual a 8, né? Aí você vai escolher uma das duas equações para substituir esse valor. Aí você sempre vai escolher aquela que você achar mais fácil. E com certeza a mais fácil é a primeira lá, né? Deixa eu reescrever ela aqui, ó. X mais y é igual a menos 2. Aí, onde tem x, a gente vai colocar o quê? 8, né? Então vai ficar 8 mais y é igual a menos 2. Vai ficar que y é igual a menos 2 menos 8. E aqui é o seguinte, quando você tem esse tipo de continha aqui, ó, os dois números são negativos, né? Menos 2 menos 8, você conserva o sinal e soma os números. 2 mais 8 é 10. Certo. Viu? Então você encontrou aqui que y é igual a menos 10. E qual que é a solução desse sistema? A solução é x igual a 8 e y igual a menos 10. Certo. Tá bom? Aí você vai fazer o seguinte. Essa atividade você tem que entregar que dia para o seu professor? Até segunda. Até segunda, né? Aí você vai tentar fazer essas que não tem problema, viu? Para modelar. Tá Tipo bom. assim, esses de cálculo de conta direta, você faz, né? Que a gente estudou isso. E as outras aqui, ó, você tenta fazer. Se você não conseguir, eu te envio, tá bom? E te explico melhor na próxima bom. aula esses probleminhas, tá bom? Certo. Viu? Aí eu vou finalizar aqui. Não vai dar para eu te mandar esse material aqui agora, tá bom? Porque eu vou Não ter tem que, problema. eu vou ter que sair aqui. Aí quando eu chegar eu posto o vídeo no YouTube e te mando o PDF da aula, tá bom? Tá bom. Então falou, Anne, ó. Puxão de orelha do Tá prof. bom. Tá. Evitar usar a calculadora,
viu? Tentar fazer as continhas de cabeça ou na mão mesmo, viu? Sério. Então falou. Obrigado pela presença, viu? Ah. Até mais. Fica com Deus.